Bom dia a todos, agradeço quem está nos assistindo hoje. Vamos fazer mais uma live do Dicas do Especialista, vamos bater um papo hoje sobre manutenção. E temos um convidado especial hoje, que é o engenheiro Sandy Padilha, que é um engenheiro que tem uma longa carreira dentro da construção pesada. Ele trabalhou em grandes corporações como Odebrecht, Constran, no Brasil, fora do Brasil, em Angola, no Peru, e vai compartilhar um pouco com todo esse conhecimento conosco aqui, junto com o Pacola e o Dionísio, que são nossos parceiros no Dicas com Especialistas. Então, aqui estamos todo mundo. Sandy, dá um alô aí para o pessoal te conhecer, fala aí quem... Você, bem-vindo, agradeço aí, Dionísio, Pacola, e você por dedicar um pouco do seu tempo aí para compartilhar todo esse conhecimento que você tem. Muito obrigado aí de estar com a gente. Hoje eu sei que você está prestando serviço aí de consultoria na MGM, que é uma empresa de locação aí, tem mais de 400 equipamentos e... Sei que você está meio aí complicado, mas vamos lá. Obrigado aí pela sua presença, Sandy. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês, poder compartilhar um pouquinho desse tema tão importante na construção, nas obras, que é a manutenção. Sem uma boa manutenção, a gente sabe que as obras não caminham. Então, é um prazer estar com vocês aqui. É isso aí. Então, vamos começar aí fazendo as perguntas, mais um bate-papo. Quem tiver qualquer pergunta, deixe lá no link do Facebook, que nós estamos ao vivo, e nós vamos fazer essa pergunta aí para o Sandy. Vamos lá, Pacola. O que você quer saber aí do Sandy aí? Bastante coisa. Bom dia a todos. Sandy, obrigado aí pela presença. Eu acho que vai ser muito produtivo ouvir de você essa experiência grande que você tem aí. Bom, a gente fala muito em manutenção, fala muito em máquinas, equipamentos, mas eu queria, Sandra, assim, para a gente começar a aquecer, falar de uma coisa bastante importante. Qual que você acha, para você, que é a função dos técnicos de manutenção, né, da equipe de manutenção, de mecânicos? Qual a importância dessa turma para a gente obter uma boa disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos? Olha, Pacola, na realidade, uma boa equipe de manutenção passa por bons técnicos e uma boa gestão, certo? Eu diria que a alma do negócio é ter uma boa equipe, com bons profissionais, bem treinados, e você fazer a gestão de adequação, de locação desse pessoal, dessa equipe, nos momentos corretos para uma boa manutenção. E, para isso, você precisa ter, além de uma equipe boa, você tem que ter um bom gestor. E o bom gestor é aquele que se atualiza e tem uma interação muito forte com a equipe. Então, é toda uma engrenagem da coisa, usando um termo bem mecânico, né? É uma engrenagem que é onde todo mundo se ajusta para uma melhor conduta. Boa, muito boa, Sandy. Você citou duas palavras que eu gostaria de realçar, né? A questão da formação, da capacitação, né? Da equipe, dos técnicos, e a questão da interação, né? Entre o gestor, entre a liderança e entre os técnicos que vão efetuar, que vão efetivamente executar a manutenção, né? Muita gente fala de manutenção e olha muito para o equipamento, mas realmente as equipes, por isso daí da minha pergunta, né?
Eu acho que a equipe é a base de tudo para ter uma boa manutenção, independente de qual equipamento a gente pegar, né? Mas se eu tiver uma boa equipe, uma boa gestão, uma boa interação, eu acho que aí a chance da gente ter uma boa disponibilidade e confiabilidade é muito bom, né? Dionísio, você quer fazer alguma pergunta para o Sandy? Esteja à vontade. Só complementando pois não. Uma coisinha que você falou aí, sobre treinamento, sobre especialização da equipe. Treinamento é a coisa importante. Nós, gestores, todos nós somos gestores e atuamos na gestão das empresas, temos que ter um olhar muito crítico voltado para treinamento. Com bom treinamento, você tem uma boa equipe. Tá? Com certeza. Dionísio. Ok, obrigado, Pacola. Interessante a sua colocação. Sandy, como você sabe, eu trabalhei muitos anos com a estruturação de programas de treinamento, tá? E principalmente na área florestal. Eu ajudei o Senai a estabelecer 3 centros de treinamento, um na Bahia, no Espírito Santo e aqui no Paraná, para treinar operadores. Aí eu vou fazer a pergunta para você, qual é a importância dos operadores na condução dos equipamentos móveis? E os operadores interferem muito na conservação dos equipamentos? Olha, Dionísio, eu diria a importância dos operadores é primordial para a conservação dos equipamentos e da própria manutenção. Nós estamos utilizando os equipamentos e se o operador tratar bem o equipamento, operar da maneira adequada, se ele for bem treinado, você evita danos no equipamento. Você evitando danos, você está ajudando a manutenção, ajudando a conservação. Então, eu diria, e sem pensar 2 vezes, para afirmar que uma obra com bons operadores é sinônimo de sucesso. Independente da equipe de manutenção. Uma boa operação é sinônimo de sucesso, porque você evita a quebra, você usa o equipamento na sua forma que ele foi concebido. Então, isso é importante. Obrigado, Sandy. Sim, concordamos plenamente, também concordo com isso, tá? A gente trabalhava nos programas sempre dando um foco, uma atenção especial do treinamento dos operadores na manutenção, nas checagens preventivas, né, naquilo que ele pode fazer, checar antes da máquina e, evidentemente, comunicar qualquer problema que ele encontra no equipamento, né? Eu sei que o Pacola está, vamos chamar assim, está com vontade de continuar na conversa aí, já apareceu. Vamos lá, Pacola, o que você gostaria aí de complementar ou perguntar? Veja que interessante, né? Então, nós já falamos da equipe, dos técnicos de manutenção, a importância deles, a importância dos operadores, né? Que o Sandy tão bem colocou, que realmente, se a gente usar os equipamentos adequadamente dentro das suas especificações, né? A gente já tem um bom caminho para uma boa manutenção, para uma boa confiabilidade, para uma boa disponibilidade. Mas, Sandy, eu queria explorar um pouquinho mais. Eu, assim como você também, a gente viveu quase 30 anos com equipamentos, né? Vivendo em equipamentos fora de estrada, no meu caso, florestal, no seu caso, foi a parte de obras, grandes obras, terraplanagem. No meu caso, 50 anos. 50. Não parece, viu, Sandy? E a gente sempre ouviu, né? Você deve ter ouvido também mais do que uma vez, a gente, como homem de manutenção, putz, essa manutenção, quando a obra ia bem, quando os resultados eram atingidos, a operação ia ser muito boa. Quando os resultados não eram atingidos, a manutenção era a culpada aí, né? Você deve ter ouvido uma vez ou outra esse caso aí. E a minha pergunta vai nisso daí. Até para dar uma luz para o pessoal que está nas empresas, tratando da manutenção. É possível a gente atingir excelência na manutenção, numa área de manutenção mecânica de uma frota? É possível? E se for possível, qual, na sua visão, em linhas gerais, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ter de suporte para atingir a excelência na manutenção dos equipamentos?
Bom, em primeiro lugar, Pacola, acho que a sua pergunta é ótima, ótima. Em manutenção de equipamentos, não existe milagre. Você tem que ter um esforço, seu gestor, da equipe, da empresa, e competência. Você tem que colocar dentro da empresa competência na equipe, operação, gestor. Então, milagre não tem. Você não pode chegar com a varinha de condão numa obra ou numa mineração e com a varinha falar, seja feita a boa manutenção. Não existe. Existe competência, existe esforço, trabalho, união, equipe. Então, os principais passos para se conseguir uma boa manutenção está no pilar gestão, operação, manutenção. Esses três itens são os pilares da manutenção, são os pilares do sucesso de uma obra, né? Então, eu diria o seguinte, treinamento constante de operadores e pessoal de manutenção. E, sem sombra de dúvida, um diálogo constante com a equipe e transparência no relacionamento. Quando você, o gestor, tem uma transparência naquilo que você fala, naquilo que você pede para a equipe responde, né? Então, tudo isso é a forma de você tentar atingir a excelência. 100% garanto que vai ser muito difícil, porque você trabalha com ser humano, existem falhas, mas você pode atingir um nível muito alto da boa manutenção. Beleza, Sandy, muito bom. Como sempre, eu gosto de destacar algumas incursões que você deu aí. Você falou em competência, né, das equipes. Você falou em duas coisas todas interessantes, mas diálogo e transparência, né? São duas. Se a gente conseguir na nossa equipe ter um diálogo, e o diálogo é um diálogo de mão dupla, eu tenho que falar e tenho que saber ouvir o que a equipe está falando para entender as dores dessa equipe, né? E a transparência, olha, isso vai dar para fazer, isso não vai dar para fazer por causa disso, né? E não ficar, às vezes, protelando algum serviço, protelando alguma reforma que o pessoal da operação ou alguém pede, porque você não tem o orçamento. Então, a transparência, isso vai ser feito, isso não pode ser feito por causa disso. Então, diálogo e transparência. E, mais uma vez, você coloca como os três pilares, né, a operação, a manutenção e a gestão. Quer dizer, é impossível falar de manutenção, né, se a gente não citar a operação. Então, não existe... Eu acho que na sua fala, a excelente contribuição é assim, olha, para fazer manutenção nós temos que ter a operação junto, ponto. Essas duas áreas não podem ficar nesse muro que muito tempo fez, né? Muito tempo ficou uma separação, um muro que você não via os outros lados. Então, ou a gente conversa e resolve, busca a excelência e a excelência juntos, ou fica muito mais difícil, né? Eu acho que isso... Muito obrigado, Sandy, por essas pérolas aí. Dionísio, quer mais alguma? Quer fazer mais alguma pergunta? Eu quero explorar um pouquinho mais, tá? Porque o Sandy colocou e você complementou bem aí, nós estamos falando de competência, certo? Nós estamos falando em uma boa gestão, e aí vem a palavra do gestor, né, Sandy? O gestor, certo? E nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre, vamos chamar assim, o papel e as atitudes de um bom gestor, tá? Em breve a gente vai conversar especificamente sobre o gestor. Mas vamos voltar, eu quero insistir na história da gestão, tá? Por que fazer a gestão de equipamentos móveis? E a pergunta é simples, né? Porque sem uma boa gestão é possível
obter uma boa disponibilidade mecânica e um baixo custo operacional, que são dois itens que a gente busca nesse processo da manutenção, da operação, incluindo com a gestão. Então, sem uma boa gestão, é possível ter disponibilidade mecânica e baixo custo operacional, Sandy? Olha, a meu ver, não. Você precisa ter uma boa gestão para você conseguir uma área de equipamentos, uma manutenção adequada, né? Ninguém consegue sem uma gestão, embora você tenha até uma equipe, pode ter uma equipe boa, operadores bons, se você não tiver uma gestão sobre isso, você vai incorrer em dificuldades, em erros, em ações que naquele momento tem que ter uma visão do gestor, né? Uma visão macro, uma visão mais ampla de todo o trabalho. Eu volto a dizer o seguinte, a gestão, o gestor, ele tem que deixar de ser chefe, ele tem que ser gestor, tem que ser líder. Ele não é mandar só as coisas, ele tem que participar junto com a equipe. Ele tem que ter essa troca, essa maneira de estimular a equipe e mostrar as oportunidades para a equipe. Então, o bom gestor, ele estimula a oportunidade na equipe para que eles possam buscar o crescimento deles. Toda vez que você estimula o crescimento de uma equipe, você está melhorando a manutenção, você está melhorando o relacionamento, e não só dos técnicos de manutenção, mas dos operadores também. Então, isso é aquele pilar que eu digo, é gestão, operação e manutenção. Sem isso, não adianta querer inventar a roda. Né? É isso. Milagre não tem. Certo? Então, o que eu acho as metas de manutenção, de operação, têm que ser muito bem definidas com a equipe e com a diretoria da empresa, a gestão maior da empresa. Então, quando você define as metas e determina qual é a equipe, treinamento, competência da equipe, você com certeza vai conseguir resultados excelentes. Mas sempre tem que ter uma gestão adequada. Obrigado, Sandy. Me permita fazer alguns comentários aqui que você comentou. Primeiro, quando a gente fala assim hoje de um supervisor, né, certo? Tem que ser mais que um chefe, né? Acho que o chefe já está ultrapassado, porque o envolvimento das pessoas, a gente sabe que a operação das máquinas, a manutenção é uma combinação, né, de homem e máquina para a gente ter produtividade, para a gente ter baixo custo operacional. Então, esse papel, vamos chamar assim, do chefe, não é mais um chefe, é um supervisor. E nós vamos discutir sim, a gente tem até um trabalho que são as 13 atitudes de um gestor de sucesso, né, que a gente vai poder abordar. Outra coisa interessante que você comentou são estimular o crescimento, sem dúvida nenhuma, mas os indicadores de desempenho, né, as metas. Eu acho que aí tem um assunto até interessante para o nosso time aí, para você também, os convidados aí que a gente tem, a gente fazer um bate-papo, Pacola, Wilson e Sandy, a respeito dos indicadores de desempenho da manutenção, né? Pode ser um assunto bem interessante para a gente conversar, deixar bem claro quais são os indicadores de desempenho. Obrigado aí, Sandy. Vamos tocando bola aí, vamos para frente aí. Pacola, o que você quer complementar aí? Já que dizem que a gente não deve deixar para amanhã o que podemos fazer hoje, eu já emendo essa pergunta então, Sandy. Quais são, na sua visão, os principais indicadores de desempenho que a gente deve ter numa área de manutenção para fazer esse acompanhamento que você citou tão importante das metas e tal? Quais são os indicadores aí mais usuais ou que você utilizava para gerenciar suas áreas? Olha,
Os indicadores, na realidade, eles são poucos indicadores, mas que determinam a seriedade e a objetividade das coisas, né? Primeiro, uma frota de equipamentos, você tem que ter qual a disponibilidade dos equipamentos para a utilização da operação. Então, é muito importante isso. Quer dizer, você tem que ter uma disponibilidade. Normalmente se trabalha com o sistema roda bem, 85% de disponibilidade. 100% é impossível. Você tem manutenção para ser feita, você tem abastecimento, você tem... Então, a disponibilidade efetiva, você pode trabalhar bem com 85%. Outro indicador são os custos da manutenção. Então, aonde você está gastando mais ou menos o seu recurso, né? Em peça, em hora homem, em terceiros que você pede para fazer algum trabalho. Então, você tem que saber esse indicador de custo de manutenção, você tem que definir. Tem que pegar a média que você vinha executando, ou em outros locais, usar um referencial e determinar qual vai ser o seu custo de manutenção. E você tentar aprimorar dia a dia. Terceiro, custo de operação. Porque a operação influencia nesse acompanhamento da frota, né? Então, eu acho que você trabalhando disponibilidade dos equipamentos, custo de manutenção, custo de operação, e saber muito bem regulado, muito bem determinado, horas trabalhadas e horas paradas. Então, o equipamento, você precisa não só a disponibilidade do equipamento, porque disponibilidade você pode fazer por frota, por categoria. Hora trabalhada e hora parada é equipamento por equipamento. Então, aí é um ponto que você pode ver aonde você vai agir, onde você vai determinar que a sua equipe de manutenção se debruce um pouquinho mais nesse assunto. Então, os indicadores são importantes. A definição dos indicadores é muito importante, né? Eu acho, né, Sandy, é muito interessante, né, que uma atividade tão importante quanto a manutenção, na verdade, você vê que os indicadores são os importantes, mesmo os fundamentais, são esses daí que você citou, né? E entender horas trabalhadas e horas paradas, a gente mergulhar nessas horas paradas e entender por que estão parando essas horas, né? Porque parece óbvio falar, né? Mas se a gente diminuir as horas paradas, a gente deixa mais horas disponíveis da frota. Claro. Mas é tão óbvio que você deve ter visitado muita empresa, e a gente também, e a hora que você fala assim, poxa, Pacola, mas por que você quer saber as horas paradas e não as trabalhadas? Porque as trabalhadas foram trabalhadas, eu quero saber as horas paradas, os motivos. Por que parou? Os motivos, por que parou? Aonde que está parando tanto? Porque, isso. de repente não, sabendo isso, conhecendo essas causas, eu posso falar o seguinte, olha, está parando por qual problema? É por quebra? É por falta de diesel? É por pneu furado? Qual que é o problema? É cardan? É garra? É cilindro da lança? Qual que é o motivo da parada, né? Eu entendendo o motivo da parada, eu posso tomar ações para diminuir essas minhas paradas. Eu acho que
O TPM, né, que é o modelo japonês, ali, um dos modelos interessantes de manutenção e operação, ele fala muito nessa busca das perdas, né, buscar as perdas, reduzir as perdas, né, e a hora parada de um equipamento é uma perda. Então, a gente tem que entender isso daí como uma perda e tentar resolver, tentar diminuir essa perda aí. Isso vai de encontro, Pacola, com uma situação seguinte. Eu posso ter equipamento parado porque porque a engenharia não liberou frente para ele trabalhar. Isso. E isso pode ajudar, inclusive, a área de engenharia da obra, do empreendimento, né? Então, você vê que tudo tem interferência uma área com outra, né? E hora parada e hora de manutenção, você falou muito bem. Hora trabalhada, está trabalhada, não precisa se preocupar muito, né? Uhum. Você tem que saber por que ela parou, por que está parado, motivo e a solução que você vai dar para evitar a hora parada. Uhum. Com certeza. Pessoal, deixa eu entrar nessa conversa aí. Vai lá. O Sandy muito bem explicado aí, o Pacola também, certas as considerações, mas nós estamos falando de um grande indicador que é custos, né? Certo? E evidentemente que toda empresa quer reduzir seus custos. Evidentemente que a gente não pode reduzir os custos em detrimento à qualidade, né? Mas uma coisa que a gente vem ouvindo e vem conversando e não vamos parar nunca, né, durante esses nossos anos aí, certo? A ideia de fazer a manutenção com equipes próprias ou terceirizadas, tá? Sandy, qual é a tua experiência? O que você gostaria de comentar a respeito disso? Quer dizer, o que é melhor, fazer com equipe própria ou ser terceirizada? Olha, é um tema complexo, viu, Dionísio? É complexo. Não tem melhor ou pior, né? Cada situação é diversa de outra. Então, tem obra que você tem que analisar se você tem um bom terceiro para te ajudar, né? Ou não. Você tem que ver o custo-benefício disso. Conta na ponta do lápis, né? Se você você terceirizar o que você iria fazer, mas o terceiro atender disponibilidade dos equipamentos, os custos, custo de operação, hora trabalhada e hora parada. Se ele atender esses requisitos, ótimo. Você vai gastar o quê a mais? Você tem que ter essa conta, tem que bater, tem que fechar. Você não vai terceirizar simplesmente por terceirizar. Tem que ter um benefício. O custo-benefício é você analisar. Se eu fizer a obra, não terceirizando, se eu fizer a obra, eu vou alcançar essas metas? Vou. Se eu terceirizando, vou alcançar? Não sei. Faça você. Então, é muito complexo. É muito complexo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sei que a pergunta é provocativa e a gente não ia resolver isso em 2 minutos, né? Realmente é complexidade. Um outro item que eu coloco aí nessa sua análise, lógico que o custo que a gente está buscando, mas a confiabilidade, né, do terceiro. Tá? A estrutura que tem, vamos chamar assim, o poder da continuidade, né? Porque inicialmente se faz um bom preço, é atrativo, mas a continuidade disso, né? Não, com certeza, você tem que ter. Aí entra a gestão da empresa em cima do terceiro. Você tem que acompanhar esse desenrolar da obra, né? Mês a mês, chamar o pessoal, se você terceirizou, e acompanhar o que eles estão fazendo, as metas, se eles estão alcançando, se não estão alcançando, se não estão destruindo seus equipamentos. Ou seja, então, tudo isso, se você usar o seu equipamento, se você usar o equipamento de terceiro, você tem que ter o resultado.
Na minha conta, usando o meu equipamento, a minha equipe, eu vou gastar tanto. Terceirizando, eu vou gastar menos e vou fazer a obra, vou alcançar as metas da obra. Vai conseguir os resultados, né? De produção, alcança. E está com custo menor que o meu, de manutenção de operação, vou terceirizar. Perfeito. Na maioria das vezes, Dionísio, as empresas preferem elas fazerem a operação, a manutenção, pela flexibilidade que você pode dar nessas equipes. Você pode tirar o equipamento de uma obra, mandar para outra, volta para essa obra. Então, as empresas preferem. Mas tem muito caso, eu também já participei de terceirização de trabalhos. É mais difícil para você, gestor, que você tem que ficar mais voltado a ser um fiscal do terceiro, né? Então, é mais complicado. Olha o chato voltando aqui, pessoal. A gente está aí nos nossos... Já ultrapassamos 1 minuto do que estamos se propondo, os 30 minutos aí, sempre no sentido de fazer as coisas acontecerem. Pacola, não tem restrição, é para falar, entra e fala. Então, não, eu sei que está acabando, mas eu queria explorar do Sandro. Ô, Sandro, nós não falamos de planejamento de manutenção, de controle de manutenção, qual a importância disso tudo, da análise crítica, de análise de falhas. Então, o Wilson, eu queria sugerir aí deixar o Sandy na nossa listinha aí para voltar a conversar aqui. Tem muita coisa para conversar ainda, mas já acabou o tempo, olha. Com certeza. Eu fico à disposição. A hora que vocês quiserem, me avisem, eu estou disponível. Gosto desse tema, esse é o tema que está no meu sangue, então não é sacrifício nenhum eu participar disso, muito pelo contrário, é um prazer. Ok, Sandy, então vamos lá. Eu convido a todos a nos acompanhar no Facebook, Parisi Melo e Pacola. Nos acompanhe também no YouTube, no nosso canal, Parisi Melo e Pacola. Mande suas perguntas para cada um de nós especificamente. O e-mail do Sandy é esse, sandy@coc.com.br. O e-mail do nosso amigo Pacola é josep@uol.com.br. O do Dionísio é parisdionísio@gmail.com. Se alguém quiser falar comigo também, é willjr@coc.com.br. Acompanhe-nos no Facebook, no YouTube, e no próximo dia, na próxima semana, quarta-feira, estaremos aqui novamente trocando informações com vocês. A palavra final, Sandy, Pacola e Dionísio. Fiquem à vontade aí. Bom, eu quero agradecer a participação e me colocar à disposição a hora que vocês acharem interessante de voltar a esse assunto e complementar, como diz o Pacola, complementar a ideia, abordando outros itens que são também muito importantes na manutenção e na gestão de equipamentos. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, Sandy, eu também queria agradecer ao Wilson, ao Parisi, ao Dionísio, e especialmente a você pela dedicação do seu tempo, pelos ensinamentos aí, e com certeza a gente vai voltar a se ver sim. A gente quer conversar mais e quer explorar mais, aprender mais com você. Obrigado, um abraço e bom trabalho. Obrigado, Sandy, pela participação aí. Obrigado pela participação. Foi um prazer aí conversar e revê-lo aí. Pacola, Wilson, vamos em frente, né? Semana que vem tem mais. Abraço a todos e até breve. Ok, obrigado a todos pelo tempo. Espero que tenhamos contribuído de alguma maneira em melhorar o conhecimento dessa área aí. Muito obrigado a todos e até a próxima quarta-feira.